Olá, meus cumprimentos a todos e a todas. Vamos dar continuidade às nossas contribuições sobre o retorno das atividades presenciais nas nossas escolas. Esse é um momento que considero ímpar. Esse é o momento mais importante, sem exagero, da educação, principalmente a educação pública, nos últimos anos. Talvez não estejamos conseguindo dimensionar a importância, o impacto desse momento para o futuro das nossas crianças, adolescentes, jovens e até adultos que utilizam da rede pública. É um momento de rever, retomar, repensar, redimensionar a educação pública no Brasil. E é nesse ponto que queremos contribuir. Vamos lá? Muito bem. Estamos tratando de gestão pedagógica 2021-2022, com o retorno das atividades presenciais. Nós gostaríamos de avançar um pouco mais e tratar do retorno do processo ensino-aprendizagem que permitam a contribuição, precisa ser, neste momento, decisivo o repensar do processo ensino-aprendizagem na rede pública e vamos tentar demonstrar isso. Então, em relação à avaliação diagnóstica, já publicamos esses 2 vídeos sobre a logística, o que e quanto avaliar, estão aí os links. É interessante, importante e talvez necessário para que consigam acompanhar o vídeo que vamos iniciar agora. Segundo Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Por que essa chamada? Nós estamos no país das desigualdades. Qual é a nossa realidade? Segundo dados do Ministério da Cidadania, a taxa de extrema pobreza esse ano deverá ser de 19 milhões de pessoas, e da pobreza de 61 milhões de pessoas. Isso são dados agora de junho, mas isso não são só números, isso representam 80 milhões de pessoas, 80 milhões de brasileiros vivendo na pobreza e na extrema pobreza. A crise econômica causada pela pandemia reduziu quase à metade o número de pequenos negócios no país. A crise já provocou o encerramento de mais de 10 milhões de pequenos negócios. O desemprego, quase 15%, e representa aproximadamente 15 milhões de pessoas desempregadas no trimestre encerrado em maio, segundo o IBGE. O impacto do preço dos alimentos, do combustível, do gás de cozinha, do transporte, na inflação. 4 milhões de brasileiros abandonaram a escola na pandemia. Problemas financeiros e suspensão de aulas estão entre as principais causas, aponta a pesquisa C6 Bank Datafolha. A desistência é maior nas classes D e E. O levantamento do IBGE mostra que 12,6 milhões de domicílios, de residências, ainda não têm internet. O número de excluídos digitais no Brasil ainda é de 47 milhões de brasileiros, ou seja, 1 a cada 4 brasileiros não utilizam a internet. 14 milhões de analfabetos. Muitos, ou a maioria de nossos alunos, vivem nesta realidade. Não se pode ignorar essa situação, não se pode desconsiderar esse contexto na volta do processo ensino-aprendizagem. Essa realidade é parte integrante da avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica não é só fazer uma prova para o aluno.
O estudo da OCDE mostra os desafios impostos pela pandemia à educação no Brasil, julho de 2021. Vejam o resultado. Já são 3 semestres escolares afetados pela pandemia. Os prejuízos para o desenvolvimento do aprendizado atingiram alunos de todas as idades e ampliaram as diferenças que já existiam antes do fechamento das escolas. A desigualdade em relação a 2019 aumentou. Fabiana Barbosa está preocupada com o filho Gustavo, de 10 anos. Atenção, 10 anos, que ainda não aprendeu a ler. A pandemia veio e ele ficou o ano inteiro sem fazer praticamente nada. Eu não tenho computador, ele não tem telefone, a gente também não tem internet. E ele ficou muito tempo com aula online, diz a mãe do Gustavo. Essas conclusões aumentam o peso da importância dos próximos meses e anos para os rumos da educação no Brasil. A superação de tantas dificuldades depende de planejamento e condições que permitam o retorno das aulas presenciais e de um jeito diferente do que se costumava ser. Vamos demonstrar isso. Estudo do TCU, Tribunal de Contas da União, de agosto de 2021, estudo do Tribunal de Contas da União, pesquisa em 100 mil escolas das 5 regiões. O total de escolas da educação básica no Brasil é em torno de 180 mil escolas. O TCU fez a pesquisa em 100 mil escolas. 25% das escolas não têm acesso à internet. Na região norte, vejam, menos de 50% das escolas têm acesso, não chega à metade. 75% das escolas que têm acesso, dessas 75%, 14% não tem velocidade adequada. Dessas 75%, 92% são utilizados para uso administrativo, não chega aos alunos. Continuar com o ensino híbrido, aulas online, atividades remotas, nessa situação, muitas, se não a maioria de nossas escolas, estão nessa realidade. Não dá para ignorar isso. Essa realidade é parte integrante da avaliação diagnóstica. O planejamento para a retomada do processo ensino-aprendizagem precisa considerar essas situações. É preciso ter responsabilidade para enxergar o futuro. Vejam com dados a realidade até 2019. Mais de 5 milhões de alunos deixaram a escola de 2005 a 2019. A evasão, o abandono já existia até 2019. Alunos terminavam os anos iniciais do ensino fundamental sabendo 40% dos conteúdos. Os alunos terminavam os anos finais sabendo 30% dos conteúdos. E os alunos terminavam o ensino médio sabendo 20% dos conteúdos. Apenas 20% dos alunos da rede pública ingressavam na universidade pública, em função dos resultados mostrados. 14 milhões de analfabetos. Isso são dados do INEP. Agora, atentem para, nesse período, até 2019, os alunos tinham, ou pelo menos deveriam ter, 200 dias letivos e 800 horas presenciais, com o professor também presente. Com o professor presente, 200 dias e 800 horas, os alunos terminavam o ensino médio sabendo 20% dos conteúdos. E a realidade 2020-2021? O estudo Perda de Aprendizagem na Pandemia estima que no ensino remoto, os estudantes aprenderam, em média, apenas 17% do conteúdo de matemática, 17%, e 38% de língua portuguesa, em comparação com o que ocorreria nas aulas presenciais. 17% em matemática, 38% em língua portuguesa, em relação às aulas presenciais, que amostram aquele resultado
nas linhas acima. O grau de engajamento entre estudantes do ensino médio, das redes estaduais, no ensino remoto, foi de 36%. Não adianta nos iludirmos. Apenas 36% do ensino médio participaram do ensino remoto, 2020 e 2021. Ou seja, foi assistida apenas um pouco mais de um terço da jornada de 25 horas semanais previstas e espera-se que tenha sido ofertada. Isso foi publicado agora em julho, na página do Senado Federal. Esse estudo foi publicado na página do Senado Federal agora em julho. O menor número de inscritos no Enem nos últimos 15 anos. Isso são dados do INSPER e do Unibanco e publicado pelo Senado Federal. E os inscritos no Enem, do INEP. Nesse período, aulas online, ensino híbrido, atividades remotas, atividades impressas, sem presença do professor e sem garantia das 800 horas. O momento não é de escolher o mais simples, o mais fácil, o mais cômodo, o menos trabalhoso, o menos preocupante. O momento exige de nós respeito com a escola pública, compromisso com a diminuição da desigualdade, demonstração de capacidade e competência, responsabilidade com o futuro dessa geração, eficiência, mais eficácia, efetividade com o processo ensino-aprendizagem, sem desconsiderar esse contexto. Vejam, até 2019, com os 200 dias, 800 horas de professor presente, quais foram os resultados? 2020 e 2021, com a pandemia, do ensino remoto, ensino híbrido, atividades remotas, o resultado piorou. O tamanho do abismo aumentou. A avaliação diagnóstica não é apenas uma prova do aluno, é preciso considerar, não se pode ignorar esse contexto para a volta do processo ensino-aprendizagem. E eu vou passar para vocês 3 exemplos de avaliação da aprendizagem dos alunos nesse período, em municípios dos quais nós prestamos as orientações de como fazer a avaliação diagnóstica. Reparem, essa avaliação diagnóstica nesses municípios foi feita de forma presencial para todos os alunos da mesma série no mesmo dia. No vídeo Avaliação Diagnóstica sobre Logística, nós mostramos como fazer, como foi feito com todos os alunos presentes, todos os alunos da mesma série, para fazer a mesma avaliação. Essa avaliação foi realizada de acordo com os objetivos de aprendizagem da BNCC e exemplo dos resultados diferentes dos mesmos municípios e de municípios diferentes, de estados diferentes, nós apresentamos agora para vocês, para terem uma ideia. Então, escolas municipais do mesmo município. Terceiro ano do ensino fundamental. Os alunos estariam, 2021, no terceiro ano. Vejam a avaliação na primeira escola. Notem em vermelho, 22 alunos foram avaliados. Olha o que está em vermelho. 8 alunos não leem, 5 alunos leem palavras sem fluência, estou vendo só o vermelho. 2 alunos lê frases sem fluência e 2 alunos lê textos sem fluência. Terceiro ano, portanto, os alunos não estão alfabetizados. 17 alunos, portanto, 77% não estão alfabetizados, não leem, ou leem sem fluência. E apenas 5 alunos, 22%, estão no nível adequado de leitura, no terceiro ano. E eu fui procurar saber a origem desses 5 alunos, porque apenas 5 alunos estão alfabetizados nessa escola. E a resposta é que são alunos oriundos da rede privada. Muito bem? A escola 2, do mesmo município, continuando do terceiro ano, na leitura. De 24 alunos avaliados, 6 não leem, 3 lê palavras sem fluências
4 leem frases sem fluência, 2 leem frases sem fluência. 62% não estão alfabetizados no terceiro ano. 9 estão no nível adequado de alfabetização no terceiro ano. 2019, esses alunos estavam no primeiro ano. 2020, eles foram para o segundo. 2021, eles estão no terceiro ano. 2022, eles vão para o quarto ano. Notem, neste período aqui aconteceu a pandemia, 2020, 2021. Já sabemos quais foram os resultados da pandemia, durante a pandemia. Reparem, esses alunos que tiveram segundo ano e terceiro ano, 2020, 2021, 2022, vão para o quarto ano, segundo a BNCC, no quarto ano, os conteúdos do quarto ano de leitura começa com grafar, isso é cópia da BNCC, grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. Ler e escrever corretamente palavras com sílabas VV e CVV em casos nos quais a combinação VV, de tongo, é reduzida na língua oral I, EI, OU. Esse é o conteúdo inicial do quarto ano, para que irão, em 2022, irão esses alunos que não estão alfabetizados. Como ministrar esse conteúdo para esses alunos nessa situação? Eles, na prática, esses alunos saíram do primeiro ano para o quarto. Reparem, é preciso considerar isso. 32 alunos sem condições pedagógicas de acompanhar o quarto ano. Agora, esse é o tamanho do abismo. Vamos a um outro exemplo do aluno do quinto ano. No quinto ano, na primeira escola, o que está em vermelho, os alunos, 83% dos alunos não conseguem identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 18 alunos não conseguem interpretar um texto com auxílio de material gráfico, nós estamos falando de quinto ano. Olha a segunda escola. Em vermelho, os alunos não conseguem interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, não conseguem reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Esse aluno estava no terceiro ano em 2019, estava no quarto ano em 2020, agora ele está no quinto ano, o ano que vem ele vai para o sexto. Esses alunos tiveram a pandemia 2020 e 2021, onde eles não tiveram os conteúdos do quarto e do quinto ano. E para o sexto ano, em 2022, segundo a BNCC, eles deverão começar o ano estabelecendo relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia, reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de fatos e identificar diferentes graus de parcialidade e imparcialidade dados pelo recorte feito. Isso é o início do sexto ano em língua portuguesa. Como esses alunos que estavam no terceiro ano em 2019 vão entrar já nos conteúdos do sexto ano, sem ter tido os conteúdos do quarto e do quinto. Agora, esse é o tamanho do abismo. O aluno saiu do terceiro e está indo para o sexto, praticamente. E um último exemplo, nós vamos pegar dos anos finais, do sétimo ano, aqui vamos pegar em matemática. Eles estão no sétimo ano agora, não conseguem efetuar cálculos com números inteiros, não conseguem identificar a equação ou inequação do primeiro grau, não conseguem resolver problemas com números inteiros. Olha a segunda escola, a mesma coisa, não conseguem resolver no sétimo ano, problema envolvendo cálculo de perímetro, efetuar cálculo com números inteiros. Esses alunos que estão no sétimo ano agora estavam no quinto em 2019, 2020 no sexto, 2021 no sétimo, 2022 vão para o oitavo.
E aqui teve a pandemia. Os alunos vão iniciar o 8º ano sem ter essa base, estudando potenciação e radiciação, dízimas periódicas, fração geratriz, associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano, área do círculo e comprimento de uma circunferência, como esses alunos vão entrar nestes assuntos, nesses conteúdos, no início de 2022, se ele não consegue resolver problema em efetuar cálculos com números inteiros. Esse é o tamanho do abismo. E quais são as propostas mais comuns que nós temos visto? Onde não ocorrer isso, por favor, desconsidere. As propostas mais comuns, as prioridades, são protocolos sanitários, acolhimento, atendimento socioemocional. Antes que imaginem outra coisa, são situações necessárias e importantes. Cuidar dos protocolos, do acolhimento socioemocional. E quais são as soluções pedagógicas? Ensino híbrido, tecnologia, recuperação, reforço. Essa é a solução para o cenário apresentado? Os próximos passos. Já sabemos o tamanho do desafio. Definição dos pré-requisitos para os conteúdos para revista, série e ano. Então, um exemplo aqui. O aluno estava no primeiro ano, vai para o 4º agora, e ler e compreender silenciosamente em seguida. Então, esse é o conteúdo que ele vai ver no 4º ano, que ele saiu do primeiro lá em 2019. Quais são os pré-requisitos necessários para ele entrar nesse conteúdo do 4º ano? O que ele precisa saber para poder compreender e acompanhar esse conteúdo? No mínimo, ele precisa saber ler. Realizar a enturmação dos alunos, e esses próximos passos são nessa sequência. Define os pré-requisitos, realiza a enturmação dos alunos conforme a avaliação diagnóstica, redefinir a estrutura curricular temporária, não definitivo, para um período de reposicionamento desses alunos. Nós vamos continuar com o mesmo número de aulas, no mesmo horário. Definir o calendário escolar 2021 e 2024. Realizar a formação de professores. Como é possível realizar a formação de professores antes de saber quais são os conteúdos que eles terão que trabalhar? E analisar, avaliar e reestruturar o Plano Municipal de Educação 2022-2024. Essa gestão municipal será responsável em prestar conta pelo Plano Municipal de Educação. Nós estamos falando de gestão pedagógica, que é responsabilidade da secretaria, e isso precisa estar focado no aluno. Cada um desses passos, a redefinição do pré-requisito, a enturmação dos alunos, a estrutura curricular, a formação de professores, estaremos fazendo vídeos específicos para esses temas. E vejam o calendário letivo, 2021-22. Nós temos 60 dias, começando de 1º de outubro a 31 de dezembro, nós temos 60 dias úteis. Portanto, nós temos, no máximo, 240 horas possíveis até 31 de dezembro de 2021. Se dermos 4 horas por dia para todos os alunos, nós temos 240. Para completar as 800, é necessário que nós tenhamos dados até setembro 560 horas. E eu estou vendo as pessoas apresentarem, os sistemas apresentarem calendário para terminar o ano de 2021 em 31 de dezembro. Senhores gestores, não existe absolutamente nenhuma legislação vigente, nenhum documento legal, nenhuma orientação formal dispensando da obrigatoriedade de se garantir as 800 horas letivas anuais. Não existe. Portanto, é praticamente impossível, do ponto de vista legal, concluir o ano letivo até 31 de dezembro de 2021. A Secretaria de Educação, a escola, os supervisores, os coordenadores,
professores e alunos. A secretaria precisa tomar as decisões, precisa garantir o apoio à rede de ensino, às escolas onde estão diretor, coordenadores e professores e alunos, é onde ocorre o processo ensino-aprendizagem. Na secretaria, não tem sala de aula. Desconsiderar essa realidade é um convite à evasão e ao abandono escolar. Ignorar esse cenário é uma contribuição para o aumento da desigualdade. É preciso ter responsabilidade para enxergar o futuro. Muito obrigado. Espero ter contribuído, espero ter conseguido passar para vocês a importância desse momento, que é o retorno do processo ensino-aprendizagem nas escolas públicas. Não podemos aumentar ou contribuir para aumentar a desigualdade. No próximo vídeo, a definição da estrutura curricular. Por enquanto, muito obrigado a todos.